Olá, bom dia. O governo federal fez um corte de mais de 40% no orçamento de quase todos os órgãos federais. Por conta disso, algumas atividades estão sendo reduzidas para se adequar a esse novo orçamento. E uma delas é a Polícia Rodoviária Federal. Mas quais as atividades estão sendo mais prejudicadas? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para falar sobre isso é o superintendente regional da Polícia Rodoviária no Maranhão, Paulo Moreno. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bom dia aos internautas e aos telespectadores. Esse corte de 47%, quer dizer, quase metade do que era previsto, foi cortado. E agora, como é que está a situação nesse momento? Teve o corte e agora? Bem, como eu havia comentado com você, o corte foi um corte linear. Na realidade, não foi um corte no Ministério da Justiça. Foi um corte em todos os órgãos federais e isso implica a adoção de uma gestão aplicada à nova circunstância. Então, a direção-geral, preocupada com a nova realidade, repassou orientações a todas as superintendências regionais no Brasil para que adequassem os seus serviços à nova realidade orçamentária. E é isso que nós estamos fazendo também aqui no Maranhão. Isso significa que essa nova realidade impõe alguns cortes em atividades. Se não tem o dinheiro, eu imagino que alguma coisa tem que deixar de ser feita. Sim. Por exemplo, o que deixou de ser feito por conta disso? Um dos serviços que foi suspenso foi o serviço de escoltas a cargas de grande dimensão. É um serviço logístico importante, mas que demanda o consumo de combustível, manutenção de viaturas, o pagamento de diárias, que no momento nós não temos condição de fazer, bem como também irá repercutir inevitavelmente no número de rondas, quando estas não forem suspensas, serão consequentemente reduzidas de uma maneira considerável. A gente está fazendo um esforço muito grande para que as atividades emergenciais, como o socorro a vítimas, esses sim não irão ser suspensos. E também a questão do combate à criminalidade, em conjunto com outras instituições, com vistas a amenizar aí a defasagem de efetivo, nós estamos tentando adequar essa limitação orçamentária para que a sociedade sofra o menos possível nesse momento. Pois é, sofra o menos possível, mas de qualquer forma vai ter um impacto, a consequência de algumas atividades que deixaram de ser realizadas. Vocês têm ideia dos serviços que estão sendo realizados, que estão sendo cortados, na verdade? Como o senhor falou, escolta a grandes volumes de carga, qualquer coisa assim. Isso pode ter, que tipo de impacto isso pode gerar depois, inspetor? Na questão das cargas, a repercussão é econômica também, né? Porque as grandes empresas precisam da autorização da Polícia Rodoviária Federal e do serviço prestado pela PRF exclusivamente para que transportem materiais de grande porte para que as empresas funcionem e produzam. Então, tem a repercussão econômica e a principal repercussão que nos preocupa muito, porque a atividade fim da PRF é salvar vidas, na diminuição da fiscalização de trânsito, que os acidentes aumentem. Nós vamos ter que suspender a atividade de radar, né, porque vamos ter essa dificuldade de locomoção, o combustível, a manutenção das viaturas. Então, tudo isso tem sido estudado com muito carinho, com muita preocupação, porque, infelizmente, alguns usuários dependem da presença da fiscalização para que eles se comportem adequadamente. Vamos dizer assim, quando tem a suspensão do trabalho do radar, automaticamente parece que as pessoas se sentem liberadas, diz não tem fiscalização, então eu posso correr mais um pouquinho, é mais ou menos isso. Verdade. Mas aí isso vai gerar um outro trabalho lá na frente, que pode ser, eu estou dizendo que vai ser a possibilidade de novas vítimas, onde vocês teriam um trabalho maior. Quer dizer, se cortou um pedaço aqui, você pode ter um aumento de atividade ali, né? Com certeza. Essa que é a dinâmica, na realidade, a gente tem trabalhado, quando eu falo a gente, a direção-geral, os superintendentes como um todo, no sentido de sensibilizar o Ministério da Justiça, no caso, e Cidadania, o seu ministro da Justiça também está fazendo gestão junto ao MPOG, sensibilizando justamente aqueles que lidam com o orçamento, que determinadas ações de economia, né, na realidade podem gerar prejuízos ainda maiores. E vidas não têm preço, né? Salvar vidas não tem preço. É a grande preocupação da PRF no momento. Já dá para sentir algum resultado agora? Ou está muito no comecinho, ainda não sentiu ainda? Na realidade, o resultado ele é um resultado muito mais psicológico nos agentes.
porque a sensação de impotência, a sensação de limitação gera uma expectativa muito grande no efetivo e a gente tem que também administrar isso, porque o colega fica naquela, quando assume o serviço, ele assume na perspectiva de que durante o seu trabalho não haja incidentes relevantes. Sim, e quando claro. isso o limita, né, quando ele vê esse limite imposto a ele começa também a ficar um pouco mais tenso para trabalhar. Quer dizer, tomara que não aconteça nada, porque eu não vou ter como dar um jeito nessa situação, mais ou menos isso, né? Então tem que rezar, orar, fazer tudo antes de sair para que a situação, Deus tome conta, porque aqui está complicado, né? Mas esse serviço de patrulhamento nas rodovias, isso de alguma forma, quando a gente está iniciando um período de férias, Sim. quando normalmente o fluxo de veículos nas estradas aumenta, é bem maior. Nesse período, essa atividade de alguma forma vai ser prejudicada? Não, ela está sendo prejudicada. Ela está, não é vai, não? Não, está sendo prejudicada. Como eu falei, a grande preocupação, como é que nós trabalhamos hoje? A PRF, por conta das suas próprias limitações, né, aqui no estado nós temos aproximadamente 3.500 quilômetros de rodovias federais administradas pela PRF. 5 delegacias espalhadas pelo estado. Então, nós temos um efetivo que como todo sistema de segurança público, carente de que seja aumentado o número de servidores, sem falar nas aposentadorias. Então, como é que nós trabalhamos? Nós temos que trabalhar com inteligência e de forma a gerir as informações que nós possuímos, alimentadas pelo atendimento das ocorrências. Ou seja, geralmente o usuário tem uma expectativa em relação à ação da PRF nos postos. Hoje a realidade não nos impele a sair da fiscalização do posto e procurar trabalhar estatisticamente nos locais onde necessita efetivamente da presença do policial. E esses locais você vai me dizer no próximo bloco, nós vamos fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar nosso assunto sobre os trabalhos da Polícia Rodoviária Federal. Um minutinho só e eu volto logo. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui sobre os trabalhos da Polícia Rodoviária Federal nesses tempos de economia. A economia mesmo, né? No caso, 47%, menos 47%, menos metade do orçamento. Aí você estava falando que agora vocês trabalham já com o conhecimento que vocês têm. Isso significa dizer o quê? Que vocês já sabem mais ou menos os pontos que merecem mais atenção nessas rodovias? A PRF possui um sistema de gerenciamento de dados, que a gente chama de SIGER. Esse sistema é alimentado hoje pelos dados que são repassados pelos PRFs que estão no serviço. Hoje a PRF utiliza de instrumentos tecnológicos, por exemplo, os autos de infração. Hoje o PRF não utiliza mais auto de infração em papel, né, físico, ele é virtual, ele é com um smartphone. Hoje você é autuado com um smartphone. Eu até brinco de quando você olhar um PRF, você passar na estrada e olhar um PRF mexendo no smartphone, fique atento, porque de repente ele não está falando no WhatsApp, ele está ali multando, né? Então, verdade. Então tem essas tecnologias que incrementam e aí estatisticamente a gente acessa esse sistema e ele mostra os picos dos acidentes, os locais, os horários mais frequentes e a partir daí a gente otimiza o nosso trabalho, considerando o efetivo baixo, para que assim a gente possa estar posicionado no horário e no local certo. Quer dizer, esse know-how já dá para vocês os pontos onde a atuação precisa ser um pouco mais intensificada, ou outros onde pode deixar a coisa mais leve. Mas no período de férias, por exemplo, que a gente começa agora, todo mundo faz uma viagenzinha, nem que seja daqui para Itapecuru, vamos dizer. E qualquer movimento na estrada precisa de cuidados. Com certeza. Mesmo com esse know-how todo que vocês têm, não precisa de um trabalho intensivo nesse mês de julho? Como é que vocês vão se redistribuir a partir de agora? A nossa grande preocupação é justamente essa, né? Porque no mês de julho não é simplesmente um aumento do fluxo de veículos.
há um aumento do fluxo de veículos transportando famílias. Isso. E a maioria dos condutores, férias escolares, né? Não possuem experiências em rodovias. Às vezes se comportam na rodovia como se comportam na cidade. Né? Querem diminuir a velocidade quando avistam um defeito na via, um buraco. Ele quer diminuir, quer frear da forma como ele freia na cidade, ele quer frear na rodovia, esquecendo que atrás dele, e aí nós vemos reportagens aí, acidentes tristes, né? Carretas imprensando veículos de pequeno porte, por conta justamente de uma frenagem que não dá para conter o veículo de carga, e a gente se preocupa muito com isso. Então a presença nossa estabiliza esse comportamento, tanto para quem não tem experiência, quanto para aqueles já experientes, quando vem a viatura, vem a Honda, diminuem bastante a velocidade e se tornam mais cuidadosos na direção. Nesse trabalho, nessa particularidade aí que o senhor falou, o serviço de educação para o trânsito resolveria, mas esse é um serviço a longo prazo. Sim. Que ele é feito constantemente. Nesse caso agora, imediatamente, ele não vai dar esse resultado. Não, ele tem que ser uma ação conjunta. Nós temos um grupo de educação de trânsito, que a gente chama de GETRAN, que ele atua tanto durante as abordagens na rodovia, né, quanto nas escolas. Então, a prevenção, nos formando os futuros condutores, e nós temos também palestras que são dadas aos condutores quando geralmente são flagrados em algum ilícito, alguma coisa. Você reúne esses condutores e mostra vídeos relativos àquela situação, para que ele se conscientize o porquê da autuação que ele está sofrendo. Ah, entendi. Mas, de qualquer forma, é um trabalho preventivo, é um trabalho de conscientização, e como todo trabalho dessa forma, ele leva um longo prazo. Em dezembro não, já estou chegando no final do ano, gente. Em julho, a coisa é mais imediatista e vocês precisam estar nas rodovias. Sim. Mas esse é um trabalho que ele vai ser diminuído, ou vocês vão conseguir manter a mesma ordem? Infelizmente, nós não temos condição de manter o mesmo padrão no momento que fizemos no ano passado, porque no ano passado essa realidade orçamentária não restringia essas operações, essas ações. Nós estamos impossibilitados, por exemplo, de trazer policiais de outros locais do estado para reforçar nos pontos onde o fluxo é mais intenso, no período de férias. Nós não temos diária para pagar esses policiais, nós não temos a questão do combustível para que essas viaturas fiquem transitando com maior frequência. Tudo isso temos que ter uma reorganização e, reitero, a grande preocupação é que, nosso clamor a Deus é que não aumente o número de acidentes, com vítimas principalmente. Eu sei que o período de oração de vocês vai aumentar nesse período, agora no mês de julho, né? Vai ter que aumentar, porque a gente vai ter que apelar para Deus. Enquanto isso, o período de funcionamento das unidades está reduzido também, né? Sim. Aqui no Maranhão, nós iremos reduzir o horário de expediente das 8 até as 14 horas, para amenizar também o atendimento, para que não fique prejudicado também o atendimento ao usuário. Né? Vamos ter 6 horas corridas, atualmente é de 8 às 12, de 13 às 17, mas visando economizar energia, materiais de consumo e outras, água inclusive, a gente tem que reduzir esse expediente para poder Meu Deus, a gente está economizando até água, né? Temos que economizar água. Mas isso também não pode gerar um acúmulo a mais de serviço, quer dizer, o serviço já estava delimitado nesse horário. Sim. As pessoas já se dividiam, quem precisava da polícia já ia nesses horários. A partir do momento em que esse horário diminui, a gente vai ter um acréscimo de gente aqui nesse período, porque eu acho que o número de atendimento não vai diminuir, o que vai diminuir é só o horário de atendimento, o volume de papel, de coisa, não vai ser o mesmo, não. Vai economizar energia, eu acho. O que a gente está tentando fazer? A gente está tentando justamente nessas 6 horas dar prioridade ao atendimento ao usuário. E no período restante nós temos um sistema chamado SEI, que é um sistema eletrônico de informação. E de forma que o policial administrativo, ele tem condição de acessar aos nossos sistemas, mesmo fora da sede, e manusear os processos necessariamente sem estar presente por teletrabalho. Então nós vamos adotar o teletrabalho. Um trabalho online, sem precisar estar dentro. Isso, priorizando o atendimento do usuário e a demanda que ficar reprimida,
o policial terá que compensar com o teletrabalho. Então ele vai aumentar o desgaste lá da casa dele, não da repartição. Nós vamos de novo, brincadeirinha, nós vamos de novo fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já, só um minuto. Estamos de volta já para o nosso último bloco de conversa aqui com o Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal sobre esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Aí a gente estava falando assim, você estava me dizendo uma curiosidade, que do quilômetro 1 ao quilômetro 25 da nossa BR é onde acontece o maior número de acidentes. Sim. A partir daí também acontecem, mas tem um outro sentido. Como é que vocês trabalham essa logística? Acontece mais aqui, acontece mais grave ali, onde acontece menos é mais grave, onde acontece mais é menos grave. Como é que você se distribui a partir daí? Como é que é realizado o trabalho? Isso. Nos acidentes em que não ocorrem lesões aos usuários, né, apesar de ser uma quantidade maior, que é do quilômetro 1 ao 25, como eu estava conversando com você, esses acidentes em contrapartida aos quilômetros à frente, que é o Campo de Peris, por exemplo, certo? Que a quantidade de acidentes é menor, mas a gravidade dos acidentes é maior. As lesões aos condutores são maiores. Então, a prioridade, lógico, é intensificar o trabalho de radar, de fiscalização nesse trecho em que os acidentes são mais graves. Nos acidentes em que há apenas danos materiais, que acontece muito do quilômetro 1 ao 25, nós temos um sistema chamado EDAT. Como é que funciona isso? Não há necessidade do policial comparecer ao acidente. Quando não há lesões aos condutores, aos passageiros, o usuário pode acessar o site da PRF, anexar as fotos do acidente e fazer o relato da ocorrência e extrair um boletim para reivindicar depois na delegacia de acidente de trânsito ou na justiça, no juizado, os seus direitos. O usuário sabe disso? Sim, a gente sempre orienta, quando ele mantém contato... Eu não sabia. É o EDAT. Quando você sofre um acidente na rodovia federal, em qualquer lugar do Brasil, nós temos esse serviço. Como é que é feito? Quando ninguém se machucou. Então você vai lá, deixa eu só botar um pouquinho mais de café para aumentar a nossa conversa. Você acessa o site da PRF e lá tem um linkzinho chamado EDAT. É o boletim eletrônico de acidente. O usuário vai lá, ele sofreu o acidente, ele tira a foto do lugar, ele pode anexar fotos, tira a foto e faz uma narrativa online. E essa narrativa é submetida à análise do chefe da circunscrição. E a partir daí você pode usar esse boletim para reivindicar na delegacia de acidente de trânsito, no juizado especial de trânsito, os seus direitos. Um outro serviço importante a gente chamar a atenção, que você falou que você não conhecia, talvez algumas pessoas também não conheçam, é o serviço chamado Alerta. Eu tenho o meu veículo roubado na cidade, furtado, ou na rodovia, né? Eu posso acessar imediatamente pela internet, no meu celular, um serviço do link da PR chamado Alerta. Como é que funciona? Você vai clicar nesse link, ele vai pedir para você registrar a ocorrência e automaticamente após o registro, todos os smartphones e as CIOPs, as centrais operacionais da Polícia Rodoviária no Brasil todo, receberão uma mensagem alertando do furto ou roubo daquele veículo. Aí fica mais fácil a localização, sim, com toda certeza. Já foi comprovado que nas primeiras 72 horas da ocorrência, você fazendo essa ocorrência e dando ciência à autoridade policial, a possibilidade de recuperação é bem maior. Isso precisa ser bem divulgado, bem massificado, principalmente esse do alerta, né, que é para a gente tomar essa providência logo, sim, que facilita bastante a localização. Às vezes não tem delegacia de polícia próxima, não tem um plantão, aí você pode fazer primeiro esse registro e depois se deslocar a delegacia de polícia. E com relação ao outro, por exemplo, se você não souber disso, você liga para a Polícia Rodoviária Federal para dizer que teve um acidente, uma batidazinha qualquer. Nesse momento você vai informado desse que você pode fazer isso?
O 91, que é a nossa central de operações, ela informa ao usuário o link que ele precisa fazer para poder registrar a ocorrência online. Ah, entendi. Aí fica mais fácil, porque vocês não precisam ir lá, mas ao mesmo tempo o trabalho está sendo feito, né? Sim. Mas no caso de resgate de vítimas, quando os acidentes são mais graves, como esse que o senhor já citou, depois do quilômetro 25, quando a coisa começa a pegar um pouco mais, esse trabalho, de alguma forma, também está sendo limitado, superintendente? A gente tem que entender o seguinte, até aqui na capital, a gente ainda tem a SAMU, tem um corpo de bombeiros, né? São parceiros que facilitam muito a ação da PRF. Mas no interior do estado, os rincões do Maranhão, né, aí nas áreas mais isoladas, nós não temos assistência da SAMU muitas vezes. Nada, às vezes. Né? E aí o que acontece? O PRF tem que, vamos dizer assim, se virar, né, para prestar a melhor assistência. Por isso que eu falei a você que o nosso esforço é que nesse contingenciamento, os atendimentos às emergências, esses nós iremos garantir. A questão do patrulhamento de trânsito, principalmente, é que vai estar prejudicado. Tem alguma possibilidade de reversão desses cortes? Vocês estão trabalhando nessa possibilidade ou ela já começou e não tem mais jeito? Não, nós iniciamos já a contenção, mas nós como gestores cremos que sim, há uma preocupação por parte do governo e está sendo sensibilizado o papel da imprensa. Nós agradecemos, em nome da PRF, assim, esse acolhimento que vocês sempre têm conosco, dando a importância do nosso trabalho. Em nome da PRF, eu quero agradecer aqui à TV Assembleia por essa oportunidade. Esse papel. Né? E é muito importante e tem sensibilizado as autoridades superiores no sentido de acordarem para essa situação. Tomara, né? Tomara que acordem antes que sejam acordados de outra forma, né? Mas o importante é, teve algum acidente, teve algum problema, pode ligar no 191, que se vocês não estiverem lá, vocês vão dar a informação, vão dizer o que pode ser feito. Sim. Mais ou menos isso, né? Mesmo. Então, e torcer, vocês principalmente, rezar para que Deus tome conta das estradas, porque a Polícia Rodoviária Federal não vai poder tomar conta de tudo como tomava antigamente. Então tem que entregar nas mãos de Deus e viajar da forma mais segura possível. Com certeza, estamos à disposição. Obrigado. Paulo Moreno, Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Nós é que agradecemos a receptividade e o acolhimento. Bom dia. Bom dia. E tudo isso fica à sua disposição no nosso site, você pode acessar, que é oal.ma.leg.br/TV, e seguir nas nossas redes sociais, que vai ter também todas as informações. E todos os dias eu vou esperar você aqui a partir das 8h30 da manhã para lhe dar todas as informações e tornar o seu dia muito produtivo. Tchau!